fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Você está feliz? Amém? Tá, glória, hein? Quem está animado para ouvir a palavra do Senhor? Acho que não tem muita gente animada não, hein? É o pregador? Tem que ficar animado porque é a palavra do Senhor, né? Quem está animado para ouvir a palavra do Senhor? Ah, agora sim. Então pode se assentar, pode ficar à vontade. Eu quero que você fique bem à vontade. Eu quero que você possa prestar bastante atenção na palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente vem ao culto, mas a gente não aproveita, não retém aquilo que a palavra do Senhor tem em si para as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela é uma semente. Quem sabia que a palavra do Senhor é uma semente? Amém? E a gente vai falar sobre a parábola do semeador. E como a palavra do Senhor, ela é uma semente, então eu peço para que você abra a sua palavra em Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 9. A palavra de Deus, ela é uma semente. E ela tem que estar nos nossos corações. Se ela não chegar até os nossos corações, ela não vai conseguir atingir o propósito para que ela foi feita, para que ela foi ministrada. Então é por isso que eu pedi para que dessa vez vocês se sentassem primeiro. Porque não é apenas um ritual. Não é a gente vir aqui e ficar reverente à palavra de Deus em pé. Não, mas é que realmente essa palavra, ela ache morada no nosso coração. Então eu peço que você preste bastante atenção à palavra de Deus, que você realmente entenda a palavra que foi ministrada aqui essa noite. Amém? Mateus, obrigado, amor. Mateus 13, versículo 1. Todos acharam? Mateus 13, versículo 1 ao 9, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o que é parábola? Parábola são histórias que Jesus contava da cultura e também da vida social do povo daquela época. Para que Jesus contava parábolas? Jesus contava parábolas para que o reino de Deus fosse entendido de uma forma mais simples, que as verdades do reino de Deus
fossem entendidas de uma forma mais completa, independente do tipo social da vida daquelas pessoas, independente da classe social, independente do nível de instrução. Ou seja, Jesus falava por parábolas para que os simples pudessem entender, para que os simples também pudessem compreender os mistérios do reino de Deus. Mas Jesus também falava por parábolas para que aqueles que eram escarnecedores, aqueles que eram zombadores, não compreendessem as verdades do reino de Deus, não compreendessem os mistérios do reino de Deus. Porque a chave estava no coração. A chave estava em trazer a mensagem, a semente ao coração. Então, para compreender as parábolas de Jesus, era necessário ter a vontade de compreender. Amém? Quem são os personagens que nós vemos aqui? Quem que nós podemos citar nessa parábola? Quem que é o semeador? Quem que é o semeador aqui? Jesus. Ferrucci disse muito bem. Jesus é o semeador. Jesus veio semear. Jesus veio trazer o quê? A semente, que é a palavra de Deus. Ele mesmo disse, eu vim trazer aquilo que é do Pai. Jesus veio trazer o Evangelho. Jesus vem trazer as boas novas. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. O que são as boas novas? São as boas notícias. Ou seja, que Jesus veio para pagar os pecados daqueles que não tinham condições, daqueles que estavam condenados. Jesus veio trazer essa boa notícia, que Ele iria morrer por nós, que Ele iria ter uma cruz por amor a nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vem trazer essa notícia. Jesus vem trazer essas boas novas. Jesus então vem lançar essa semente do reino de Deus. E qual semente? Quem é a semente aqui na parábola? A semente é a palavra de Deus então. Mas nós vemos aqui também outra coisa nessa parábola. Nós vemos que a parábola vai falar de solo. A parábola vai falar de terreno. Ou seja, as sementes eram lançadas em solos. As sementes eram lançadas em terrenos. E eu pergunto a vocês, jovens, nessa noite. O que são os terrenos? O que são esses solos? São os nossos corações. Tá, glória em Ferrucci. Coração humano é o terreno. Só que nós vemos 4 tipos de terrenos. Nós vemos que a semente cai em 4 tipos de terreno. Ela não cai em apenas um terreno. Jesus vai explicar que elas caem em terrenos diferentes. Sabe o que eu vejo aqui? A primeira coisa que eu aprendo, Deus não faz acepção de pessoas. A semente é lançada em vários terrenos. A semente é lançada em todos os tipos de terreno. Deus não escolhe as pessoas. Ele lança a semente em todas elas. Todas têm a oportunidade, independente do tipo de solo, se ele é ruim, se ele é bom. A semente foi lançada. A semente está sendo lançada. Sabe o que eu aprendo também? Através disso? O problema não está na semente. O problema não está na palavra de Deus, jovem. A palavra de Deus, ela é perfeita. Sabe por que ela é perfeita? Lá em Hebreus vai dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
a ponto de dividir alma e espírito, ou seja, a ponto de dividir aquilo que não se divide, aquilo que está junto, aquilo que está entranhado, alma e espírito. Será que alguém consegue dividir alma e espírito? A palavra de Deus consegue. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente começa a entender no nosso interior o que é aquilo da alma e o que é do espírito. A palavra de Deus também, ela divide e separa juntas e medulas. Ou seja, Deus consegue separar. A palavra de Deus, ela consegue ir no mais íntimo, no mais profundo e mostrar e revelar aquilo que está no nosso coração. E é por isso que se a gente não ler a palavra, se a gente não buscar a palavra, se a gente não sentar aqui e tiver com o coração na palavra, a gente não vai discernir essas coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são discernidas somente espiritualmente. E Jesus vai falar então de 4 tipos de terrenos. E é isso que eu quero falar aqui, de cada um deles. Versículo 19, Jesus ele vai explicar cada tipo de terreno. Ou seja, Jesus ele fala as parábolas, só que eles não tinham compreendido muito bem. Eles não tinham entendido muito bem o significado que nós lemos aqui. E Jesus ele explica, ele vai falar com seus discípulos sobre cada um desses terrenos. Versículo 19, nós vemos a semente que caiu à beira do caminho. Ele vai dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quem vai arrancar a palavra aqui? Oi? Quem arranca a palavra aqui? O diabo. O diabo, ele vai arrancar, o maligno, ele arrebata aquela semente que foi lançada à beira do caminho. Facilmente, o diabo vem e ele pega aquela semente. Por quê? Ela foi lançada à beira do caminho. Ela foi lançada num lugar aonde nós não deveríamos estar, que é a beira do caminho. Aquele que está à beira do caminho, ele não está no caminho. Ele não está no propósito. E a gente olhando para isso me leva a algumas passagens. A gente pode olhar para o coxo da Porta Formosa, que ele estava à beira do templo, à beira da porta. E nós sabemos que Jesus é a porta. Só que a beira do caminho não é suficiente. A beira do caminho pode ser essas pessoas que até vêm no culto. Essas pessoas que até simpatizam com Jesus, até acham legal, até compartilham no status, compartilham uma palavra no Instagram, mas elas estão apenas à beira. E a beira não é o suficiente. A beira do caminho não é suficiente. Sabe por quê? Porque o maligno ele vem e rouba. Porque simpatizar apenas não é o suficiente. Porque a palavra ainda não chegou no coração, ela está exposta, ela está fácil de ser arrancada. A palavra de Deus, ela precisa estar entranhada dentro de nós. Ela precisa fazer morada dentro de nós. Se ela estiver somente à beira do caminho, ela não vai conseguir chegar no propósito. Ela não vai conseguir germinar para crescer e frutificar. Ela precisa ser alimentada. E a beira do caminho, ela é alvo fácil. Ela é alvo fácil para Satanás. E como que Satanás faz isso? Lançando mentiras. Porque ele é o pai da mentira. Assim como fez com Adão e Eva, ele distorce a verdade. É de uma forma sutil. É de uma forma sorrateira que ele vem. E às vezes a gente não percebe. Mas isso não tem nada a ver. E às vezes sai um pouquinho fora da palavra.
Mas isso está todo mundo fazendo, e vai saindo um pouquinho mais fora, e vai ficando ali na beirada. Só que a má notícia é que na beirada não é o suficiente. Com Deus, ou é ou não é. Não tem meio termo. Não adianta a gente ficar em cima do muro. Com Deus, ou a gente é de verdade, ou a gente não é. Aquele que está à beira do caminho, não está no caminho. Aquele que está à beira do caminho, ele não entra no céu. E essa é a primeira. A segunda semente, ela vai cair aonde? No terreno rochoso. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Eita, glória, hein? Esse é aquele crente animado. Aquela pessoa que chega com todo o gás. Ela chega querendo mudar o mundo. Ela chega disposta para tudo. É o crente fogo de palha. É o crente balão. Enche rápido, mas vai murchando aos poucos. Chega com alegria. Até o dia que vem as dificuldades. É o crente que chega novo e quer o poder, quer a glória, quer o status, quer a parte boa do evangelho, quer a prosperidade. Mas, quando começa a conhecer o evangelho de fato, quando vem as provações pela palavra de Deus, eu não estou falando as lutas que a gente tem pelas nossas causas, não. Porque às vezes a gente comete os erros e a gente acha que é espiritual. A gente faz aquilo que não deveria fazer, fala o que não deveria falar e está querendo colocar a culpa no diabo. Mas não é o que a palavra vai dizer. Ele ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, versículo 21. Sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, é a perseguição, é a luta, mas por causa da palavra. Não. Então, essa pessoa que chegou toda animada, querendo mudar o mundo, ela desiste de mudar a si mesma. Ela não persevera em si mesma. E aqui vai falar de perseverança. Nós devemos perseverar. Salmos 44, 22 vai dizer: por amor de ti, somos entregues todos os dias à morte, como ovelhas para o matadouro. Deixa eu te dizer, o evangelho, ele é dor também. O evangelho é choro, é renúncia. O evangelho é perder. O evangelho é renúncia. Só que essa semente aqui, esse solo aqui, ele não está querendo essas coisas. Ele está querendo a fama. Ele está querendo a parte boa somente. Ele não está querendo passar pela cruz. E quando chega o dia difícil, quando chega o dia mal, é por isso que muita gente, perna para quem tem. É por isso que a gente vê muito isso. Porque enquanto está na vitória, enquanto está na bênção, está tudo bem. Mas o evangelho não é só isso. Eu estou para te falar que a gente está mais para perder do que para ganhar aqui. Eu perdi muito mais do que eu ganhei. Eu tive que renunciar muito mais. Eu tive que abrir mão muito mais. Eu tive que esperar muito mais. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A próxima semente, versículo 22,
ela caiu entre os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui ele vai falar de duas coisas: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Ou seja, em outras traduções, as preocupações, a ansiedade. A Bíblia adverte sobre isso. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, mas antes confie em Deus. Se Ele alimenta as aves do céu, muito mais Ele vai cuidar de nós, muito mais Ele tem cuidado de nós. Jesus, Ele vai advertir a Marta: Marta, Marta, por que andais ansiosos? Maria, porém, escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Sabe o que é o grande problema? É isso. A gente inverte. Em vez de a gente estar com Ele, a gente está preocupado. Em vez de a gente estar prestando atenção aqui na palavra, a gente está pensando nas preocupações que a gente tem que fazer depois, de como vai suceder aquela situação, como que aquela situação vai se resolver. Irmãos, eu já tive tanta experiência que quando eu descansei no Senhor, tudo se resolveu. Mas quando eu fui do meu jeito, eu tentei, e não dava certo. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, quando a gente vai para os pés do Senhor, é o lugar que a gente tem que estar. E a ansiedade tem roubado, as preocupações têm roubado a semente de Deus do nosso coração. Porque a gente fica preocupado com aquilo, com isso, como que a gente vai ganhar isso, como que a gente vai conquistar aquilo, como que a gente vai resolver isso. E a gente está deixando de ter tempo com o Senhor. Hoje a gente não tem tempo para passar com o Senhor. Eu olho para a minha vida e eu luto com isso. Essas preocupações, é o trabalho, é isso, é aquilo. E vai roubando, vai sufocando, como a palavra aqui está dizendo. E a outra coisa, mas antes disso, o que a palavra vai dizer? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Olha só o que a palavra diz: por motivo algum. A palavra não está dizendo, não, se for um motivo grave, você tem o direito de ficar ansioso. Não, ela está dizendo, por motivo algum andeis ansiosos. Ou seja, lança a sua ansiedade aos pés do Senhor. É isso que está dizendo lá em Filipenses. Mas antes, ou seja, em vez de fazer isso, lança toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. E isso que a gente não está fazendo. A gente não está indo lá e lançando ansiedade. Senhor, estou com essa dificuldade. Senhor, estou com essa causa, estou com esse problema. E chorar aos pés do Senhor. Porque aí Ele vai dar a direção. A direção que é perfeita, que é correta. E a segunda coisa, dentro desse solo, são as riquezas. A sedução das riquezas. Muitos se perdem também. É bom a gente sonhar? Eu acredito que sim, é maravilhoso, a gente tem que sonhar. Mas o problema é são as riquezas que seduzir o nosso coração, que é o lugar da semente. O problema é as riquezas tomar o lugar, porque a palavra vai dizer também que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Não é de um mal não só. É a raiz de todos os males. Olha a gravidade. A Bíblia também vai dizer, não ajunteis tesouros no céu, onde a prata e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros. Errado, né? Não ajunteis tesouros na terra, aonde a prata e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros no céu, aonde os ladrões não minam nem roubam. Sabe, é errado conquistar as coisas aqui, jovens, ainda mais a gente, né? Eu nem tanto sou jovem assim, mas tem gente que deve ter metade da minha idade. É errado estudar, fazer a faculdade? É errado buscar uma promoção? É errado ter as coisas? Não, de forma alguma.
É errado somente amar as riquezas. É errado viver para acumular as riquezas aqui e deixar tudo aqui depois. Para quem a gente não sabe nem quem vai usar. Esse é o problema. O nosso coração não pode estar nas riquezas. Não que a gente não possa buscar. Não que a gente não tenha que ter uma vida melhor. Que a gente tem que trabalhar mesmo. As coisas vêm do suor. As coisas têm que ser buscadas. Mas o problema é a sedução. É o ganho que vem de uma forma ilícita. Ou seja, o ficar rico de qualquer forma. Ou ganhar algo de qualquer maneira para ter aquilo. Não. A palavra nos ensina que o Senhor cuida de tudo. Amém? Porém, existe mais um solo. Aleluia. Tá, glória, hein? Tá difícil. Existe mais uma terra. Existe mais um terreno. Versículo 23. A terra boa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha que interessante. Não é somente o que ouve. É o que compreende a palavra de Deus. É por isso que quando eu iniciei aqui, eu falei, eu quero que você entenda a palavra de Deus. Eu não quero que você apenas ouça a palavra de Deus. Eu não quero que você apenas entre no ouvido e saia no outro. A palavra de Deus, o lugar dela é aqui. Ela tem que vir para o nosso coração, senão não vai mudar nada. A palavra de Deus, se nós formos somente ouvintes, é um livro comum. A Bíblia, se ela não for aplicada, se a gente não tiver o desejo no nosso coração de conhecer como a palavra de Deus, ela vai ser só conhecimento. Ela não vai mudar, não vai transformar, não vai libertar. Mas, se ela cair numa terra boa, e essa terra, nós formos e recebermos essa palavra no nosso coração, ouvirmos e praticar e compreender, ela vai mudar. É por isso que a palavra de Deus também vai dizer, sede transformados pela renovação da vossa mente. É preciso compreender. É preciso entender. Se a gente ficar aqui, vir nos cultos, ou muitas vezes no celular, ver a palavra de Deus lá, aí daí a pouco você está no Instagram já. O que você compreendeu disso? É meditar na palavra de Deus. É tirar o seu tempo para meditar. É assim que traz para o coração. Porque, senão, os pássaros vêm e roubam essa palavra. O diabo vem e rouba fácil. Porque logo em seguida a gente já está pensando em outra coisa. A gente não tira, não medita. É por isso que lá em Salmo 1, versículo 2 vai dizer: aquele que medita na lei do Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Quando eu li isso aí, eu não entendi. Quando eu li esse versículo, eu não entendia. Eu falava, mas como que eu vou ficar lendo a palavra do Senhor dia e noite? Dia e noite? Não tem como. Quem vai ficar lendo a palavra do Senhor dia e noite? Mas aí, eu entendi um dia. Aquele que medita. Você não tem que ler a palavra dia e noite. Mas você tem que meditar nela. Seja de dia ou de noite. Porque quando a gente lê e a gente tira tempo para meditar, é diferente. A gente começa a digerir aquela semente, aquele alimento ali.
a gente passa a meditar. Aí tem horas que a gente vai ler no horário e até no outro dia a gente vai estar meditando naquela palavra. A gente vai estar no culto aqui, se a gente estiver com o coração nisso, nessa palavra que foi ministrada aqui, a gente não vai sair daqui e vai deixar ela ser roubada aqui não. Não vai deixar os pássaros vir, não vai deixar os espinhos vir sufocar ela não. A gente vai começar a meditar nela. Por quê? Porque tem prazer na palavra do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Então, a terra boa, ela vai nos ensinar muitas coisas. Ela vai nos ensinar que a chave de tudo é o coração. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Salmos, capítulo 1, versículo 2, o que eu disse, né? Ter a plena satisfação na lei do Senhor e meditar na palavra de Deus. Provérbios 7:3 vai dizer, vamos abrir? Provérbios capítulo 7, versículo 3. Olha o lugar da palavra de Deus. Atas. Provérbios 7:3. Ainda estou ouvindo folha. Atas aos dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Olha que interessante. Aonde que nós devemos guardar a lei do Senhor, a palavra de Deus? Na tábua do coração. Ela vem na mente, mas o lugar dela é gravada. O lugar dela é gravada na tábua do coração. Sabe por quê? Porque aí eu posso sair daqui e ir para qualquer lugar. Que eu não vou precisar da Bíblia, não. Ela vai estar aqui dentro de mim. Ela vai estar gravada aqui dentro de mim. Aí aonde que eu for, eu vou saber que o lugar que eu devo andar, que os mandamentos do Senhor que eu devo seguir, eu vou saber porque está no meu coração. Agora, se somente passa pela minha mente, eu vou chegar em tal situação, eu vou lembrar da palavra de Deus, eu vou lembrar daquilo que agrada o Senhor, se não tiver gravado no meu coração. Sabe, eu acho que eu não sou muito bom para gravar as coisas. Sou muito ruim de memória, muito ruim mesmo. E eu acho que isso é mais coisa de homem, né? Mas ruim demais. Só que com a palavra de Deus eu entendo que eu tenho que me esforçar. Mesmo que eu não grave muita coisa, mas eu busco trazer para o meu coração. Eu busco ter prazer na palavra do Senhor, porque aonde quer que eu ande, se a palavra estiver gravada no meu coração, eu sei que eu vou poder fazer a vontade de Deus. Ainda que eu não vou acertar todas as vezes, ainda que eu não vou poder, ainda que eu vou poder errar, mas se a palavra de Deus estiver gravada no coração, a gente vai poder viver de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque o coração é o lugar, como eu disse, é a chave de tudo. Provérbios 4:23 vai dizer, porque é do coração que procede as fontes da vida. É o coração. É o coração que Satanás quer. E é o coração também que Deus quer. O coração é que vai mudar tudo na nossa vida. Ouvir a palavra e compreender são os que deixam ser transformados pela mente. Porém, se a gente for olhar nessa parábola aqui, nós vamos ver pessoas que não receberam a palavra no seu coração. Vamos dar uma olhada? Mateus 13:13-16. Olha o que Jesus vai dizer. Pessoas que não receberam a palavra no coração. Ouviram a palavra, mas não a receberam de bom grado, ou a receberam de mau grado.
Volta lá em Mateus 13, 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que forte. Olha Jesus explicando por que acontece. Jesus explica então que essas pessoas, apesar de ouvirem, não ouviram. Apesar de verem, eles não viam. Mas como isso pode acontecer? Porque eles não viam com os olhos do coração. Isso traz uma responsabilidade para o ouvinte. A responsabilidade não é da palavra. A palavra ela foi ministrada. A palavra é eficaz, é viva e eficaz. Sabe o que isso quer dizer? É como se fosse um remédio para tal doença. O médico receita aquele ali. E aquele remédio, ele é comprovadamente eficaz. Ou seja, se ele for usado da maneira correta, ele vai eliminar aquela doença. A palavra de Deus é viva e eficaz. O problema está nos ouvintes. A responsabilidade dos ouvintes de ouvir com o coração, de ouvir de bom grado, porque se vir aqui só para cumprir o ritual, como eu disse no início, é melhor ficar em casa. Se vir aqui e não tiver a vontade de conhecer a palavra de Deus, a vontade de conhecer a Deus, é melhor a gente fazer outra coisa. Porém, ele vai dizer, versículo 16, bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mas eu creio que há pessoas aqui, eu creio que há um povo aqui, bem-aventurado. Ainda que muitos não queiram ouvir, ainda que muitos não tenham o desejo de ouvir, de buscar a Deus, mas eu creio que nesta noite há pessoas aqui que estão sendo bem-aventuradas. Eu creio de todo o coração que há pessoas aqui que estão de bom grado ouvindo a palavra de Deus. Mas aí você pode me perguntar, mas e se eu for uma dessas outras terras? E se eu for uma dessas outras terras? Se nós formos, tivermos no momento e sermos uma dessas outras 3 terras, tem solução? Há salvação para nós? Sim. Há solução. Salmos 51:10 vai dizer assim, o salmista vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele vai dizer, ele vai clamar para que o Senhor venha mudar o coração dele. Vamos abrir lá? Rapidinho. Já tem tempo? Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. É preciso o quê? Clamar. É preciso pedir. É preciso que a gente venha nos humilhar diante de Deus, reconhecer o nosso coração e pedir a Ele, para Ele criar um coração novo dentro de nós. Em Ezequiel, Deus vai dizer, lá no capítulo 36, 26, também vos darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra
e colocarei um coração de carne. Então, se o nosso coração, se a nossa terra é como essas outras 3 terras, é hora da gente clamar, é hora da gente buscar o Senhor. É Ele que vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração segundo a vontade dEle, um coração segundo o propósito dEle. Já estou terminando. Gálatas, para a gente concluir o raciocínio. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É a lei da semeadura. Aquele que semear para a própria carne, ele colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, há uma coisa para colher. Se chama vida eterna. Só há uma forma de chegar até lá. É que a semente da palavra de Deus venha até o nosso coração. É através da perseverança. É através de que nós venhamos perseverar até o fim. Mateus 24, 13 vai dizer: mas quem perseverar até o fim será salvo. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as aflições vão vir. Mas, se a palavra de Deus estiver dentro de nós, se nós estivermos com o coração e ouvindo cada dia mais a palavra de Deus, com gratidão, de bom grado, nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Nós vamos conseguir perseverar até o fim, para que nós venhamos morar com Ele. E o texto vai finalizar dizendo que essa semente, ela produziu uma grande colheita, a 30, 60 e 100 por 1. Jesus, ele não está focando aqui na quantidade. O foco aqui não é aquele que vai multiplicar 100. É de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, cada um tem uma condição. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Uns vão multiplicar 30, outros 60, outros 100, não importa. Ele não está falando aqui que um é maior do que o outro. Ele só está falando, aquele que tiver a terra boa e a palavra germinar no coração, ele vai multiplicar. E a gente passa a ser um semeador da palavra. A nossa responsabilidade é passar a ser um semeador da palavra também. Jesus é o semeador. E agora, ele deixou essa responsabilidade para nós também. Semear a palavra de Deus. Para que ela venha frutificar em vidas, em corações, a 30, 60 e a 100 por 1. Para que ela venha dar fruto. Então, o propósito do reino é esse, a multiplicação. Eu entendi, a palavra germinou na minha vida, mas não é para mim somente. Eu não vou reter isso que é bom. Eu não vou reter isso que o Senhor fez na minha vida. Agora é hora de multiplicar isso. É hora de frutificar isso. É hora de deixar esses frutos. E nós, como geração que somos jovens, precisamos acolher essa palavra. Precisamos multiplicar. Precisamos sair daqui diferentes. Precisamos entender que temos que ser terra boas. Não é a quantidade,
é onde você estiver, que você multiplique. É onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, independente do lugar que você está, nós precisamos ser essa terra boa. Nós precisamos entender o reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade que não temos. Nós queremos, às vezes, ganhar o céu e viver mais ou menos, viver à beira do caminho. E hoje, quando eu fui estudar essa passagem, algo me chamou a atenção, porque eu peguei um caderno velho, da época da faculdade, e eu estava escrevendo nele, e tinha uma parte que só tinha 2 coisas escritas, e eu fui e rabisquei. Aí eu vi que depois se encaixava com a pregação. Eu falei assim, eu vou tentar trazer isso que eu entendi na pregação. E se encaixa um pouco com, às vezes, o nosso modo de entender o que é o reino de Deus e como nós devemos viver. Às vezes nós achamos que nós podemos viver, mas mais ou menos, porque nós não somos, às vezes, como aquele que está lá no mundo. Nós não bebemos, nós não fazemos alguns pecados, então nós achamos que por isso nós não temos intenção de pecar. Então, por achar que não temos intenção, nós achamos que vamos herdar o reino de Deus. Só que o que estava lá no caderno falava sobre crime. Ou seja, sobre a lei do homem. O crime doloso e o crime culposo. Quem estuda, faz a faculdade aí de Direito, vai saber muito bem. E eu lembro que a professora explicou isso muito bem na época. E o crime doloso, ele é da seguinte forma, ele é intencional, ou seja, eu faço algo para o Ferrucci fica com muita raiva e ele busca me matar de qualquer forma. Ele vai ali, se ele tiver oportunidade, ele vai me matar, ou seja, ele tem intenção de fazer aquilo. Só que o crime culposo, ele é sem intenção. Ou seja, você vai, tá correndo além do permitido, ou bebeu, mas não tem intenção nenhuma de matar. Mas você acaba, às vezes, atropelando alguém e mata. Então, esse é o crime culposo. Você não teve a intenção de matar. Só que, sabe o que é interessante? Ele não deixa de ser crime. Os dois são crimes. Um é mais grave, o outro é menos grave. Mas na lei do homem, os dois são crimes. Isso é para trazer, eu trouxe para o meu coração. Às vezes a gente acha, porque a gente está sem intenção de pecar, às vezes a gente acha porque a gente não está com intenção, mas a gente não está tendo, sabe o quê? Igual no crime culposo lá, a gente não está tendo cuidado. O cuidado de ler a palavra de Deus, o cuidado de orar, o cuidado de buscar a Deus, o cuidado de deixar as coisas do mundo, o cuidado com as riquezas, o cuidado com a prostituição, o cuidado com tantas coisas. A gente não está tendo cuidado e está achando que a gente não está cometendo crime nenhum e está achando que não está cometendo pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque sem intenção também fere a lei de Deus. Mas que a gente possa trazer a palavra, a semente do Senhor nos nossos corações, para a nossa mente, para a gente ser transformado por ela e ela mudar a nossa vida e a nossa história, que eu creio em uma juventude da Batista Reviver transformada, mudada, que vai levar amor, que nós vamos ser mais unidos, que nós realmente vamos observar a palavra de Deus. O que a gente precisa é isso, amar a palavra de Deus. Se a gente tiver a palavra de Deus queimando o nosso coração, a gente não vai ser mais o mesmo. Se cada um, tivermos a visão diferente, receber a palavra de Deus de bom grado, e a gente não ser descuidado com a palavra de Deus, o Senhor vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Entregar a vida ao caminho ao Senhor, e Ele endireitará nossas veredas. Amém? Então, se levante para a gente orar, em nome de Jesus, para que essa palavra venha frutificar na nossa vida. Que essa palavra venha
realmente ser recebida no nosso coração, que não fique somente na nossa mente, mas que ela ache lugar, que ela tome lugar no coração de cada um. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa noite, te exalto, Senhor, pela tua palavra. Eu sei, meu Pai, que de mim, Pai, não há nada a oferecer. Eu sei, meu Pai, que sou pecador, que sou falho, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, assim, meu Pai, como essa palavra, Pai, ela penetrou no meu coração. Eu peço que essa palavra também, meu Pai, ache lugar, que ache terras boas, meu Pai, e aquela terra que não for boa, meu Pai, que o Senhor venha criar, que o Senhor, meu Pai, venha tirar, meu Pai, os corações de pedra, o nosso coração de pedra, meu Pai, e coloque um coração de carne, meu Pai. Toma cada vida, meu Pai, que aqui está, cada jovem, meu Pai, que aqui está, que tenha o discernimento da Tua palavra, meu Pai. Faça, meu Pai, a Tua vontade nessa noite, Senhor. Toma, meu Pai, as nossas vidas, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, mudados, transformados, renovados, meu Pai, pela Tua palavra, pelo poder, Pai, que há na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você entendeu a palavra de Deus nessa noite, querido? A gente sempre fala aqui, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Os meninos vão estar aqui louvando o Senhor, mais um louvor para terminarmos. Aquilo que o Fábio pregou. Não existe, irmãos, jovens, um evangelho para vocês, um evangelho para jovens. O que existe é o que foi pregado, a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 9, vai dizer o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Aí o salmista vai responder: observando conforme a sua palavra. Salmo 119, versículo 9, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se você quer viver um propósito em Deus, viva a palavra dele. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes da palavra de Deus. Que você possa entender que Deus está te chamando para um arrependimento. Deus não está te chamando para viver uma aventura, não. Deus está te chamando para viver os propósitos dele. Amém? Os meninos vão estar aqui louvando o nome do Senhor. Depois eu quero convidar o Mitu para fazer aqui mais uma oração pelas nossas vidas para podermos terminar, para a glória de Deus. É tudo teu, faço o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só não quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, não quero mergulhar. Um furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo teu, faço o que quer fazer,
não quero